Olá, eu sou a professora Ana Kátia e a gente vai falar agora sobre a obtenção do alimento pelos seres vivos. Todos os seres vivos precisam de alimento? Sim, todos os seres vivos precisam de alimento, para a manutenção das suas atividades vitais. Esses seres vivos, de acordo com a obtenção do alimento, eles são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? São aqueles que fazem fotossíntese, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, quem são esses produtores? São os vegetais e as algas. Então, no ambiente terrestre, nós temos os vegetais. No ambiente aquático, nós temos as algas. Quem são os consumidores? Os consumidores podem ser consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e sucessivamente. Vai depender do qual é a forma de alimentação desse consumidor. Aquele consumidor que se alimenta diretamente de um vegetal, ou seja, que come grama, que come sementes, frutos, Então, esses consumidores são chamados de consumidores primários. Aqueles consumidores carnívoros que se alimentam de outros animais, eles vão ser consumidores secundários ou consumidores terciários e sucessivamente. Os decompositores, quem são? São os fungos, as bactérias, são esses os seres vivos que vão estar fazendo a decomposição de toda a matéria orgânica. Então, animais que morrem, vegetais, restos de vegetais, tudo isso vai ser devolvido à natureza através do processo de decomposição. E aí vai servir, esses nutrientes que foram devolvidos à natureza vai servir para uma nova utilização. As raízes das árvores vão estar reabsorvendo esses nutrientes que foram devolvidos ao solo através da decomposição. Tá? Então, os produtores, os consumidores e os decompositores são as categorias que a gente vai ter numa cadeia alimentar. Existe interação entre os seres vivos para a obtenção do alimento? Sim, os seres vivos eles interagem tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre indivíduos de espécies diferentes para a obtenção do alimento. Essa interação a gente dá o nome de cadeia alimentar ou de teia alimentar. As cadeias alimentares elas são formadas por uma sequência de interações entre os diferentes organismos que servem de alimento uns para os outros. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui um vegetal que está servindo de alimento para esse roedor, e o roedor, quando ele morre, ele vai ser decomposto, ou seja, vai ser devolvido à natureza. E aí, depois que esses nutrientes são devolvidos ao solo, as raízes dos vegetais vão estar absorvendo esses nutrientes que foram devolvidos ao solo. Então, aqui nós temos o exemplo de uma cadeia alimentar, onde nós temos o fluxo de energia de uma forma unidirecional. Tá? Então, a ponta da seta aqui indica que o vegetal está servindo de alimento para o roedor. O roedor, por sua vez, quando ele morre, ele será decomposto aqui, servir de alimento para fungos e bactérias. Dessa forma vai ocorrer a decomposição e os nutrientes devolvidos ao solo serão novamente reutilizados pelos vegetais. Então, isso aqui seria o exemplo de uma cadeia alimentar. Tá? Na teia alimentar, nós vamos ter a interação entre diferentes cadeias alimentares. Se a gente for observar essa teia alimentar aqui, a gente vai ver, por exemplo, aqui o vegetal, Nós temos aqui vegetal, nós temos frutos, sementes. Ele está servindo de alimento para vários tipos de seres vivos. Então, aqui, está servindo de alimento para o rato, para o gafanhoto, para o coelho, para a tartaruga, Então, existe aqui uma interação entre cadeias alimentares. Se a gente for separar aqui, nós vamos ter várias cadeias alimentares.
E esses indivíduos, né, a forma de obtenção do alimento desses indivíduos, ela não é única, ela não é exclusiva, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o ratinho aqui. Ele está se alimentando de vegetal, ele está servindo de alimento para esse sapo, mas ao mesmo tempo ele também está servindo de alimento para o gavião. Então, na teia alimentar existe uma interação entre as cadeias alimentares, porque os indivíduos, eles na natureza, essas cadeias alimentares, os indivíduos eles não se alimentam de um alimento exclusivo, né? Existe aí uma diversidade de formas de estar obtendo o alimento. Então, essa interação entre as cadeias alimentares a gente chama de teia alimentar. E aqui, no final, aqui embaixo, nós temos quem? Os decompositores, que significa o quê? Todos esses indivíduos aqui, quando eles morrerem, eles vão ser decompostos, eles vão ser devolvidos à natureza, né? Até porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, depois que os indivíduos morrem, eles vão ser transformados através da decomposição, né? Em nitrogênio, carbono, e isso vai servir de nutrientes para as árvores. Cada posição na cadeia alimentar é denominada nível trófico. Aqui está representado os principais níveis tróficos, que seriam o primeiro nível, que são os produtores, o segundo nível, que são os consumidores primários, o terceiro nível, que são os consumidores secundários, e o quarto nível, que são os consumidores terciários. O conjunto de características que permite a sobrevivência de um indivíduo em um determinado local é chamado de adaptação. Os indivíduos eles se adaptam aos ambientes de acordo com as características de cada ambiente. Então, por exemplo, os indivíduos que vivem em ambientes secos com pouca oferta de água, eles precisam ter características que permitem a sua sobrevivência com pouca água. Então, animais, por exemplo, que vivem em ambientes com pouca oferta de água, eles precisam ter, por exemplo, uma pele impermeável, ou seja, uma pele que evita a perda de água através da transpiração. Então, esses animais eles precisam economizar água e se eles perdessem água através da pele, eles não iriam estar economizando água. Então, por isso a pele deles ela é impermeável. Uma outra adaptação é a produção de urina sólida ou de urina semissólida, que é o caso, por exemplo, dos répteis, né? Então, os animais que vivem em ambientes secos, ou eles vão produzir pouca urina, ou eles vão eliminar uma urina sólida, semissólida, como é o caso, por exemplo, dos répteis. Uma outra característica que ajuda a sobrevivência desses indivíduos em ambientes secos, né, é viver em tocas, em cavernas, né? Então eles passam os períodos mais quentes do dia nessas tocas, enterrados na areia, em caverna, e nos períodos mais frescos, né, do dia eles saem então para se alimentar. Então eles passam os períodos mais quentes dentro das suas tocas, né, ou em cavernas ou mesmo enterrados na areia. Então, essas seriam algumas das adaptações dos animais que vivem em ambientes com pouca oferta de água. Os vegetais também vão apresentar as suas adaptações aos ambientes com pouca oferta de água. Algumas dessas adaptações são, por exemplo, as raízes longas, né? Essas raízes longas vão permitir que esses vegetais consigam alcançar alguns depósitos subterrâneos de água. Então, a vegetação de ambientes secos, né, vão apresentar essas raízes mais longas para que elas possam então alcançar os depósitos subterrâneos de água. Uma outra característica é a presença de poucas folhas ou de folhas modificadas em espinhos, por exemplo, que é o caso dos cactos. Essas folhas modificadas, elas evitam a transpiração, né? Então, a perda de água por transpiração. Uma outra característica que também auxilia evita a perda de água é uma camada de cera. Então, essa cera vai estar revestindo
toda a superfície das folhas, dos caules. Dessa forma, vai estar também evitando a perda de água. Uma outra característica dos vegetais é armazenar água no caule ou nas folhas, que é o caso, por exemplo, dos cactos, né, que armazenam água ali no seu caule. Tá? Então, todos os indivíduos que vivem em ambientes secos, eles vão ter que, de alguma forma, evitar, economizar água. Né? Então, essas são algumas das características aí das adaptações para esses indivíduos viverem em ambientes mais secos, com pouca oferta de água. Os seres vivos que vivem em ambientes mais frios, eles também precisam se adaptar a esses ambientes frios. Né? Então, uma dessas adaptações que eles apresentam seriam, no caso dos animais, uma camada de gordura mais espessa, né? E mais pelos também. Então, tanto essa camada de gordura mais espessa como esses pelos em maior quantidade vai estar fazendo com que esse animal mantenha o calor dentro do corpo. Ou seja, a gordura e os pelos atuam como uma barreira térmica, como um isolante térmico, evitando que o animal perca calor para o ambiente. Dessa forma, ele consegue se manter mais aquecido. Um outro fator que também contribui para a sobrevivência em ambientes em períodos mais frios é a hibernação. Nos períodos de hibernação, a temperatura corporal do animal ela diminui, fica próxima da temperatura do ambiente e o animal, então, durante esse período de hibernação, ele vai utilizar como fonte de energia aquela gordura que ele acumulou no seu corpo durante os períodos mais quentes. Um outro fator que também vai permitir a adaptação dos seres vivos a ambientes frios é a migração, né? Quando começa o inverno em determinada região, o animal ele vai migrar para outro lugar onde a temperatura esteja mais quente, né? As migrações elas podem ocorrer também por outras razões, né? Como por exemplo, para que ocorra a reprodução ou mesmo em busca de alimento, né? Se a gente pensar que durante o período frio existe também pouca oferta de alimento, então é natural que esses indivíduos migrem em busca, né, não só de um ambiente mais quente, mas também por alimento, porque se existe pouca oferta de alimento no local onde ele está, é natural que ele procure esse alimento em outros lugares. Né? Então, a migração está relacionada também com a pouca oferta de alimento durante os períodos mais frios. Os vegetais, eles também se adaptam aos ambientes frios. Então, uma das características que ajudam esses vegetais a sobreviverem a períodos mais frios é a perda das suas folhas, né? E então eles entram aí no estado que a gente chama de estado de dormência. E isso vai propiciar, vai permitir que ele sobreviva a um inverno mais rigoroso.